E aí galera, tudo bem com vocês? A ideia desse vídeo é falar um pouco sobre o nosso novo treinador, visto que Luiz Felipe Scolari foi escolhido aí como novo técnico do Cruzeiro, assinando um contrato até o final de 2022. Então vamos tentar falar aqui de como foram aí os trabalhos mais recentes do Filipão, tá? Especificamente a passagem dele no Guangzhou Evergrande da China, onde ele ficou por 3 anos, e a passagem no Palmeiras, né, que ele ficou um pouco mais de um ano ali, ganhou o Campeonato Brasileiro de 2018 e foi mandado embora em meados aí de 2019, ficando desempregado até agora quando finalmente assumiu o Cruzeiro. Não foi por falta de convites, ele teve algumas oportunidades nesse período, né, mas resolveu abraçar esse desafio no Cruzeiro, o que certamente traz pelo menos uma questão positiva, né, depois da gente tomar não de caras completamente inexpressivos no meio do futebol até então, alguns treinadores até bem promissores, como o caso do Lisca e do Louser. Apesar de tudo isso, o Cruzeiro conseguiu trazer um técnico que é aí talvez o maior treinador campeão no futebol brasileiro que ainda está em atividade. Até porque o camarada ganhou basicamente tudo, né? Título de Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, títulos estaduais, título de Copa do Mundo. Então é difícil você achar um técnico disponível nesse momento que tenha um currículo mais interessante que esse, embora é óbvio que a gente deva pontuar. O Filipão é um cara que começou a sua carreira de treinador lá no final da década de 80, né? Ele já tem mais de 70 anos, obviamente cria aquele temor por ser um camarada meio ultrapassado, e a única forma de você conseguir se manter atualizado nesse meio do futebol é trazendo pessoas competentes para sua comissão técnica. Dizem, né, que tanto o preparador, que muito tempo foi preparador de goleiros, hoje tem um papel até mais importante, o Carlos Pracidelli, e o Paulo Turra, que foi zagueiro do Filipão lá no Palmeiras e é o auxiliar técnico dele, que também vem pro Cruzeiro, dizem que esses camaradas fizeram um trabalho muito bom na China e também no Palmeiras, e vamos torcer para que façam aí também um bom trabalho e consigam manter o Filipão bem atualizado sobre aquilo que é feito no futebol de hoje. E do ponto de vista tático, eu acho que a maioria deve se lembrar daquela seleção brasileira que foi campeã lá em 2002. Quem não teve a oportunidade de ver na época certamente viu lances, viu gols. Lembra que o time jogava com 3 zagueiros, né, com muito apoio dos laterais, e tinha ali muito talento individual na frente na figura dos 3 R's, né, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo, e a gente conquistou aquele título lá em 2002. Só que eu acho que o que ele fez em 2002 não tem relevância pra gente fazer uma análise em 2020, tá? Um trabalho de 18 anos atrás não pode basear o presente. E é justamente por isso que eu resolvi fazer um recorte aí nas últimas 5 temporadas em que o Filipão fez trabalhos em clubes, tá? Ah, mas você não vai falar da seleção, do 7-1, não sei o quê? Não, até porque trabalho em seleção não tem nada a ver com trabalho em clube, então vamos falar efetivamente dos trabalhos que o Luiz Felipe Scolari fez em clubes de futebol. Feito esse preâmbulo, vamos falar então de Filipão no Guangzhou Evergrande, tá? Onde ele assinou ainda em meados de 2015 e ficou por lá 2 anos e meio, né? Foram 3 temporadas e nos 3 anos ele ganhou o campeonato chinês. Já nessa primeira temporada em 2015, o Filipão ganhou também a Champions League Asiática, né? Que é similar à nossa Libertadores, e no ano seguinte, 2016, ganhou a Copa da China, que tem o mesmo método de disputa da Copa do Brasil e de todas as Copas aí ao redor do mundo, né? Um torneio de mata-mata. Em 2016 e 2017 ele faturou também a Supercopa, né? Que é aquele torneio ali de início de temporada, um jogo que reúne o campeão da Liga e o campeão da Taça Nacional. Nas 2 vezes que o Filipão jogou esse torneio, ele ficou com o troféu, e nessa passagem inteira pelo Guangzhou Evergrande, de menos de 3 anos, ele conquistou então 7 títulos. Foram 108 partidas comandando, com 63 vitórias, 27 empates e 18 derrotas. O time dele marcou 219 gols e sofreu 109. Do ponto de vista tático, não tinha muita inovação, tá? Era uma equipe realmente ali que jogava num 4-2-3-1, muito calcado na qualidade técnica dos jogadores da frente, especialmente brasileiros. Eu achei que esse dia não chegaria, mas vamos lá, fazer uma análise então de um time chinês, tá? Essa aqui era a base do time do Filipão na primeira temporada, em 2015. 2 brasileiros aqui na frente, o Ricardo Goulart e o Elkson. Inclusive o Ricardo Goulart foi o grande nome do time nessa temporada, marcando 27 gols em 45 partidas. E a grande maioria desses jogadores aqui defendeu em algum momento a seleção chinesa, tá? Exceção pro Yang Guong, que na verdade ele é sul-coreano, ele não é chinês, mas também jogou na sua seleção. E essa estrutura de time sofre muito poucas mudanças durante as temporadas seguintes. Mas em 2016, por exemplo, chega aqui o Paulinho na equipe, tá? E o Paulinho, né, que muitas vezes a gente conhece aí como um volante, ele inicialmente entrou jogando aqui no meio-campo. Durante essa temporada e em parte de 2017, era bem comum a gente ver o Paulinho jogando como um meia ofensivo e até Paulinho e Goulart como uma dupla de ataque. Vale pontuar que o Elkson deixou a equipe, tá? Foi jogar em outro time da China, depois voltou, mas chegou o Alan pro lugar dele, que também teve um desempenho muito bom, já na primeira temporada fez 18 gols,
gols, o Paulinho marcou outros 10 e o Ricardo Goulart fez ainda mais gol em 2016, ele fez 29. E eu falo especialmente do desempenho dos jogadores estrangeiros, porque o futebol chinês, para quem não acompanha, é basicamente assim. Você tem que ter uma estrutura de atletas chineses, porque na maior parte do tempo só podia ter 3 estrangeiros, e quase todo time tem 3 caras muito bons da gringa. Mas o Filipão conseguiu fazer um bom trabalho e extrair bastante desse plantel, que além de dominar o cenário local, né, a liga aí da China, conseguiu também fazer um papel muito importante na Champions League, sempre beirando a taça, sendo eliminado nos pênaltis. Eu botei esses dois jogadores aqui, Robinho e Jackson Martinez, para ilustrar alguns investimentos altos que o Guangzhou fez e que não trouxeram retorno. O Robinho teve por lá na temporada 2015, não jogou nada bem, fez apenas 10 partidas, e o Jackson em 2016, 2017 não estava apresentando um grande futebol colombiano e acabou sofrendo uma lesão grave, quase precisou terminar a carreira, e foi outro jogador que também não conseguiu render aquilo que o Filipão e sua comissão técnica esperavam. Esses atletas que eu botei aqui são jogadores que acabaram se tornando titulares em algum momento da passagem do Filipão. Por exemplo, o Mei Fang, zagueirão aqui, tomou a vaga do sul-coreano, do Yangwon, foi virando reserva. O Zheng Zhu alternou bastante a titularidade aqui com o glorioso Xue Pengli, e o nosso amigo Yu Anshao aqui se tornou titular na vaga do Zheng Long também. Se você não acredita no que eu tô dizendo, amigo, procura aí nas informações, nas estatísticas pelas internets, que eu posso jurar pra vocês que eu não tô mentindo, tá? E tem uma inversão de posicionamento tática que eu acho legal a gente pontuar, é que o nosso amigo Gao Lin aqui, ele tem formação como centroavante, mas muitas vezes ele jogava aberto pelo lado, e tanto o Alan quanto o Elkson, que eram o centroavante antes deles, eles têm essa facilidade para puxar o jogo pela ponta esquerda, né? E o Gao Lin vinha fazer o papel de centroavante por ser um jogador muito forte. O Ricardo Goulart fazia um papel muito parecido no time do Guangzhou, aquele que ele fez no Cruzeiro, né? Em 2013 e 2014, sendo o camarada atrás do atacante e realmente fazendo muita diferença, tá? Na última temporada do Filipão, 2017, o Ricardo Goulart meteu mais 27 gols, o Alan fez 21 e o Paulinho fez 12 antes de ser negociado com o Barcelona, né? E ele foi vendido ali pro Barcelona em meados de 2017, ficou por um ano lá e em 2018 acabou voltando pro Guangzhou. Eu diria que o Filipão saiu na hora certa, tá? Porque o trabalho dele começava a dar sinais claros de desgaste nessa temporada 2017. A reta final dele foi meio arrastada ali, dos últimos 12 jogos o time ganhou muito poucos, foi eliminado nesse período na Champions League Asiática nos pênaltis, né? E até conquistou o campeonato chinês com antecedência e tudo mais. Não tem ninguém que vai dizer que a passagem do Filipão pela China foi ruim, porque foi muito boa. Mas ele foi inteligente, soube a hora certa de sair fora, ficou um bom tempo desempregado até assumir o Palmeiras em agosto de 2018. O time paulista estava em 6º lugar no Campeonato Brasileiro, com 26 pontos somados e 8 abaixo do líder quando o Filipão assumiu. Ele conseguiu uma arrancada espetacular no Campeonato Brasileiro, comandando o time em 21 partidas e não perdendo nenhuma. O Palmeiras terminou campeão brasileiro com uma rodada de antecedência, fechou o certame com 80 pontos no final e o Filipão fez 16 vitórias e 5 empates, né? É basicamente o desempenho que o Cruzeiro precisa para de fato conseguir subir de divisão no final da temporada, o que hoje é um cenário quase impossível. Na Libertadores e Copa do Brasil, o time do Filipão foi eliminado nas semifinais. O Boca foi o algoz na competição continental, com o Benedetto fazendo 2 gols na Bombonera e 1 no Allianz Parque. E o nosso Cruzeiro tirou o Palmeiras da Copa do Brasil, ganhando em São Paulo e empatando em BH. Acho que todo mundo se lembra dos gols importantes marcados pelo Hernan Barcos, né? Essa daqui era a base do time do Palmeiras nessa temporada 2018, tá? E muito se vendeu a ideia de que o Palmeiras tinha 2 times, quando eu diria que o Palmeiras tinha 2 sistemas defensivos, né? Porque na parte ofensiva os jogadores não se alternavam tanto. Então a gente pode dizer que o time base tinha o Everton, a zaga com o Luan e Gustavo Gomes, mas o Antônio Carlos e o Edu Dracena eram até quem mais jogava no Campeonato Brasileiro. E essa era uma espécie de zaga da Libertadores. Tinha Marcos Rocha e Vitor Luiz pela lateral, Marcos Rocha com a concorrência do Mike e o Diogo Barbosa muitas vezes jogando na vaga do Vitor. O Thiago Santos era um reserva imediato para o Felipe Melo, o Moisés às vezes jogava na vaga do Bruno Henrique, às vezes na vaga do Lucas Lima, e essa era uma variação interessante que o Palmeiras tinha, porque o Felipe Melo tem essa característica de ser meio cão de guarda, né? O Bruno Henrique era um volante que saía muito bem e o Lucas Lima também voltava, então ele fazia um trio de meio campo. O grande problema no Palmeiras era a reposição no ataque. Na frente mesmo, o centroavante, às vezes era o Borja, né, o colombiano, às vezes era o Daverson. Isso aqui não era necessariamente um problema, porque o Daverson teve um desempenho muito bom sob o comando do Filipão, talvez tenha sido inclusive a melhor fase da carreira dele. O problema é que o Dudu e o William
William meio que não tinham reservas. Dessa galera que eu botei na de fora, como eu já citei, o Moisés eventualmente jogava na do Bruno Henrique ou jogava na do Lucas Lima, mas estava sempre envolvido nos jogos. O Johan foi utilizado algumas vezes como um meia aberto pela direita, mas normalmente não rendia bem. O Gustavo Scarpa, que chegou como grande contratação, teve problemas no âmbito judicial, né, porque ele saiu brigado com o Fluminense, então ele ficou um grande período proibido de jogar pelo Palmeiras, acabou perdendo o ritmo de jogo, eventualmente jogava como meia centralizado, quando o Palmeiras fazia o 4-2-3-1, ou jogava também pelos lados em algumas oportunidades, e essa era a grande lacuna do time do Palmeiras, né, até o Jean, volante que tá aqui no Cruzeiro, em alguns momentos foi utilizado como meia direita. Então o time ganhou o Campeonato Brasileiro, tinha de fato dois times na defesa e até no meio campo também, mas quando ia para a parte ofensiva, ele precisava de substitutos para o William e para Dudu, e a coisa piorou porque o William se lesiona gravemente, ruptura de ligamento, no jogo que o Palmeiras garantiu a taça, que foi a vitória sobre o Vasco lá em São Januário, tá? Então o Palmeiras perdeu a opção do William e para 2019 acrescentou algumas peças ofensivas, né? O Rafael Veiga voltou de empréstimo do Atlético Paranaense, o Zé Rafael foi contratado junto ao Bahia e o Carlos Eduardo foi trazido lá do futebol egípcio. Então, na teoria, o Palmeiras conseguiu qualificar muito bem esse jogo pelos lados. O problema é, o Rafael Veiga e o Zé Rafael até hoje não conseguiram acontecer de fato, oscilam muito no time do Palmeiras, e o Carlos Eduardo foi uma grande decepção, um cara que não conseguiu jogar bem pelo clube, inclusive já está sendo emprestado. E o Palmeiras estava indo muito bem nessa temporada 2019, até cair na semifinal do Campeonato Paulista para o São Paulo, dentro de casa, uma derrota nos pênaltis, inclusive, que foi bem dolorosa, digamos assim, e deu uma abalada nas estruturas. Mas o time estava liderando o Campeonato Brasileiro, estava ganhando de todo mundo, aí veio quartas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras foi eliminado pelo Internacional, mais uma vez nos pênaltis lá no Beira-Rio. E para fechar de forma negativa, o time também caiu na Libertadores nas mesmas quartas de final, dessa vez para o Grêmio. O Palmeiras ganhou fora de casa por 1-0, mas acabou perdendo, tomando uma virada em casa, né? O Grêmio ganhou por 2-1 e passou pelo gol qualificado. E isso abalou muito o trabalho do Filipão. Ele na rodada seguinte acabou perdendo para o Flamengo por 3-0 inclusive, e foi mandado embora. E aí a gente entende a demissão, porque nas últimas 12 partidas realizadas no comando do Palmeiras, o Filipão só ganhou 2, tá? E o Palmeiras, que era um líder isolado do brasileiro, caiu para 5º lugar na tabela, mandou o Filipão embora, trouxe o Mano, enfim, se ferrou do mesmo jeito, né? Não ganhou nada. Mas nessa última passagem, o Scolari comandou o Palmeiras em 77 jogos, foram 46 vitórias, 21 empates e 10 derrotas, 116 gols feitos e apenas 42 sofridos, o que reforça essa análise que a gente tem, que a defesa é a base do time dele. E aí entra um aspecto interessante, né? Porque a gente tá vendo que o Cruzeiro começa a mostrar alguma segurança defensiva, pelo menos não tomou gol nas 2 últimas partidas aí, mas precisa de um ajuste muito importante na parte ofensiva. E a minha grande preocupação com o Filipão é essa questão de que ele é muito bom para acertar defesas, mas na parte ofensiva ele costuma deixar isso muito mais a cargo da individualidade dos atletas. Foi assim no Palmeiras, foi assim no Guangzhou. Será que os jogadores do Cruzeiro vão conseguir fazer a diferença por si só? Eu tenho realmente dúvida. Como vocês puderam presumir pelo vídeo, taticamente o Filipão não vem fazendo nada muito diferente daquilo que o Cruzeiro vem utilizando há algumas temporadas. É um 4-3-3 ou um 4-2-3-1, não tem realmente muita inovação. Filipão jogando com 3 zagueiros é uma coisa que não acontece há muito tempo, talvez ele recupere isso no Cruzeiro, mas não é muito provável. Embora nessa partida contra o Juventude a gente viu o Ramon atuando como volante, tendo uma boa partida, e talvez ele possa se fixar ali, né? E se a gente quiser recuperar passagens do Filipão lá de trás, ele gostava muito de usar ali um zagueiro híbrido como volante, né? Seja Roque Júnior, seja Edmilson, seja o Galeano, que ele usou por muito tempo assim no Palmeiras, então é uma possibilidade. Todo mundo que acompanha futebol sabe muito bem como é o estilo do Filipão, não tem muito o que a gente apresentar, e ele vai fazer a sua primeira partida no comando do Cruzeiro na terça-feira contra o Operário. Vamos torcer para que ele consiga dar uma injeção de ânimo na moçada e a gente finalmente voltar a vencer. Se você tiver gostado do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e use os comentários aí para deixar as suas opiniões sobre essa contratação do Felipe, se você acha que ele vai de fato mudar essa realidade do Cruzeiro na temporada. E amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!